Imaginem isso agora. Do nada vocês estão voltando do trabalho só na manhã, um escravo corporativo. E quando chega em casa, pá, uma santa lhe espera e te chama de herói? Tô com medo, galera, kkk. Como vocês podem ver, os traços dessa obra são suspeitos. Me fazem lembrar daquelas obras lá. Vocês sabem muito bem do que tô falando. Não se façam de santos. Mas até agora eu já li 8 capítulos dela, e não teve nenhuma safadeza. Se tiver tais cenas libidinosas eu tiro do canal no mesmo segundo. Esse romance gira em torno de um simples trabalhador e uma santa. Aí vocês devem estar pensando que é um isekai, né? Onde o prota vai para outro mundo e tudo mais. Mas não é bem isso, kkk. É o contrário, meu irmão. Foi a santa que veio de outro mundo atrás dele. Brabo. Mas antes, como sempre, se estiverem gostando, se inscrevam para que sejam notificados quando tiver outros vídeos. E se quiserem parte 2, comentem aí. Apresentando os personagens temos Yogi Sakin, escravo corporativo, cara gente boa, amigável, pobre e um sortudo do cara. Também temos nossa santa de outro mundo, poderosa, linda, minha terceira esposa imaginária. E acredito que no carnaval ela ganharia nota 10 no quesito comissão de frente mamão. Sem muita enrolação, bora pro vídeo. Demos início num mundo tomado pela guerra, e no meio dessa treta toda, temos um herói, um chifrudo vermelho e uma santa. Mas como tudo não são flores, o herói acaba sendo atingido pelo chifrudo, e tava morrendo. Agora em outro mundo nosso prota via essa treta toda pelo celular, como se fosse um manhwa kkk. Sinto o cheiro de secai no ar. Pena que o manhwa só tinha o capítulo. Cansadão de tanto trabalhar das 8 da manhã até as 7 da noite. 8 horas de trampo, esse é um guerreiro. Vida triste. Seu prédio não tinha elevador. Sua casa era bagunçada. E a comida cancerígena. Esse era o seu cotidiano. Até que numa noite, corvos surgiam no céu noturno. E não era o Itachi. Dia seguinte, as mesmas coisas. Trabalho, escadas, casa. Que isso? Uma loiraça esperava na sua casa, e pior, o chamando de herói. Ele tava sem entender nada do que tava rolando, e de repente umas memórias vêm à sua mente, de quando foi invocado em outro mundo, fez amigos, perdeu amigos, e quando tava morrendo no colo de uma santa opaiuda. E como ele tinha sido atingido pelo chifrudo, o único jeito de salvar a vida dele era mandando de volta ao seu mundo, mas o preço disso era a perda de todas as memórias que fez nesse mundo. Então ele foi mandado de volta e ficou são e salvo. Mas eu não sei o porquê da santa decidiu vir atrás dele. Será que ela gostava dele? Vou fazer um short desses dois também, kkk, fiquem ligados aí. Ele pergunta se ela estava com fome, mas quando abre a geladeira só tinha macarrão e água, kkk. Então saem para comerem fora, e no caminho todo só tinha gado secando ela. Com certeza comendo com uma vista dessas, a comida fica até mais saborosa. Depois da boia ele pergunta se ela pretendia voltar pro seu mundo. Ela responde que não, e ainda pergunta se poderia morar com ele. Meu coração não aguenta credo. E é claro que ele não foi louco de dizer não pra ela. Certo, tava tudo certo, às mil maravilhas, mas só tinha um probleminha. O sortudo só tinha uma cama, e melhor ainda, era de solteiro kkk. Aí vocês devem estar pensando que ele seria um cavalheiro, que dormiria no chão e a santa na cama. Foram os dois pra cama. Tô rezando que não seja uma obra H. Conchinha reversa. Fofos. Sem palavras pra isso, só observo esses dois. Morar com uma Adu deve ser bom, né? Não é não. Ele sai do banho peladão e a santa ver o jubileu dele. Credo, tô rezando. E na saída pro trampo ela ajeitava sua gravata. Só faltou ela dizer tenha um bom dia meu amor. Credo. Mas ela disse algo melhor ainda. Perguntou se poderia ir junto com ele, pois não queria ficar sozinha. E é óbvio que não rolou. Olhem a cara desse bicho safado. Antes ele ia e voltava do trabalho cansado. Agora tá alegrão, transbordando de alegria bem cedo. O que uma cremosa nos faz, né? E finalmente chegou a hora de ir para casa. Se liguem que antes ele ia todo morto, mas agora tava indo correndo. Nem sabia o que era cansaço pós-trabalho, muito menos escadaria do seu prédio. E ela já tava na porta esperando ele chegar. Credo. Sábado de manhã. Acordar numa manhã de sábado e ver uma deusa dessas suprime todos os 5 dias de trampo facinho. Mas como a santa só tinha vindo com a roupa do corpo, tava na hora de ir às compras e arrumar algo pra ela. Ela usou a escova de dentes dele. Não sei se é ruim ou uma coisa maravilhosa. Comentem aí o que acham, kkk. Se liguem na cena melosa. Ela tava no mercado olhando a parte das maquiagens. E o herói fala que ela não precisava. Ela era linda natural, meu irmão. Não precisava de reboco nenhum. Não compra porque nem precisava. Mas as escovas de dente estavam no carrinho. E ele também acaba de descobrir que morar junto com alguém
É a mesma coisa que ver seu dinheiro voar pela janela kkk. É assim mesmo, meu irmão. Não tem pra onde correr. Tem que ter malote pra suprir as necessidades da cremosa. E eles só andam abraçados. Credo, isso é meloso. Depois que arrumam os bagulhos comprados, descansam. A janta foi tão boa que ela deu uma engordadinha kkk. Uma santa gorda é o ápice das fantasias de um otaku. Segundo dia de compras. Mas dessa vez finalmente é hora das vestes. Feliz por realçar mais a sua beleza. O que não é pouca. Mas triste por perdermos a paisagem da comissão de frente dela. Que também é belíssimo. Mas na hora de pagar era 689.000 ou um kkk. O que seria 2.580 reais. Dessa vez não deu pro bolso dele. Triste. Credo, agora eles estão num brechó kkk. Sabem aquelas lojas onde fazem uma pilha de roupas pros pobres escolherem a menos pior. O nome delas geralmente são loja do 10, loja do 20, vintão, e assim vai indo kkk. E lá está a santa na roupa de dona de casa. Mas não importa, ela fica linda em qualquer coisa. Essa eu gostei mais. Agora ele se lembra quando chegou pela primeira vez no outro mundo. Não sabia de nada, mas foi a santa quem o ajudou em tudo lá. E é por isso agora que ele tá retribuindo o mesmo que ela fez pra ele. Ajuda com identidade, preços das coisas, ir a lugares sem se perder, são coisas extremamente úteis para se adaptar nesse mundo moderno. Vou parar por aqui. Se quiserem parte 2, comentem aí, tchau e deem like.